consultarem assim que vocês quiserem, tá? Vocês estão vendo o PowerPoint direitinho? Só me deem o feedback. Sim. Tudo certo? Sim, tudo certo. Beleza. Então, tá bom. Vamos começar. A gente já está com um horário bom. Já são 8. É que faltou um minutinho, né? A gente está se adiantando até. Mas vamos lá, vamos começar. A ideia aqui, antes de mais nada, eu queria agradecer, né? A gente sempre começa agradecendo. Agradecer muito a professora Luciana. É uma super parceira. A gente está sempre propondo palestras e tem sido muito bom. Acho que já é a terceira palestra que a gente propõe juntas. Então, obrigada, professora Luciana, sempre abrindo portas e trazendo essa conexão com vocês. E obrigada também pelo Estácio. Obrigada, professora. E obrigada também a Estácio pelo convite e pela parceria. Bom, vamos lá então. Meu nome é Jamile Marques, eu trabalho com gestão de projetos desde 2008. Agora estou morando em Vitória, de Espírito Santo, trabalhando como gerente dos programas socioeconômicos do Porto Central. É um empreendimento que está sendo previsto para Presidente Kennedy, aqui praticamente divisa com o Rio de Janeiro, né, ali no estado de São Francisco de Itabapoana. E eu sou CEO da Blue Ocean Consulting, que é a minha empresa. E o tema dessa noite que eu trouxe para vocês, essa proposta de hoje, é a gente conversar sobre o modelo de gestão que mais cresce no mundo. E aí vocês já vão saber qual é. E a ideia é que eu fale durante os próximos 60 minutos, uma hora mais ou menos. E se ficar tranquilo para vocês, vocês podem fazer pergunta ao longo também. Eu não me incomodo com isso, não. Acho até bom do que ficar falando esse tempão sozinho aqui. No final, a gente já separou uns 15 minutinhos para vocês tirarem dúvida, tá bom? Eu trabalho como professora também, eu dou aula para pós-graduação de ecologia da UFRJ, eu sou bióloga, fiz mestrado em ecologia e depois fiz uma MBA em gerenciamento de projetos, né? A graduação e o mestrado pela UFRJ, o MBA pela FGV e fiz recentemente a certificação em coaching. Então, toda a minha trajetória ela é basicamente vinculada à gestão de projetos desde o início lá da graduação até os dias de hoje. E mais recentemente incorporando esse aspecto do coaching, que ao meu ver é uma gestão de projetos individual, né? A gente sabe que conceitualmente projetos por conceito ele não é uma empreitada individual. E já o coaching traz essa possibilidade de fazer uma empreitada individual, né? Então mais recentemente eu incorporei o aspecto do coaching na minha carreira. Então, a nossa palestra tem essa intenção. Eu vou falar sobre esse modelo que mais cresce no mundo, qual e vou trazer para vocês também a possibilidade de certificar esse evento em parceria com a Estácio, né, para que vocês possam, se quiserem, divulgar nas redes, que vocês participaram desse momento aqui com a gente, e está sempre mostrando, né, o quanto vocês estão se preocupando em continuar estudando. A gente sabe que não dá para parar nunca, né? Essa apresentação ela vai ficar disponível no meu site, no campinho ali de mais, no meu site, no lado direito, a gente vai ter acesso, vocês vão ter acesso à apresentação. Eu tenho outros webinars também que eu já ministrei nessa temática de gestão de projetos, então se vocês quiserem continuar vendo outras apresentações, eu tenho tanto no YouTube, no canal do YouTube, como também através do link que vocês estão vendo aí. E eu vou colocando isso tudo no chat para vocês, tá? Então não se preocupem não. Vocês vão poder ter acesso a essa apresentação. E é legal porque, de repente, vocês querem consultar alguma coisa de novo, que eu comentei, que eu falei, e vocês querem ter acesso de novo, vocês podem baixar o PowerPoint lá e também a professora vai disponibilizar a gravação e eu vou subir para o meu canal do YouTube também, que aí vocês podem consultar. E através das redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, Facebook, não falta rede social, né? A gente continua se mantendo em contato e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo para sanar, tá bom? Eu tenho o Linktree também, onde eu disponibilizo todos os eventos que ocorrem, todos os artigos publicados, os cursos, os webinários. Então, se quem tiver com o celular que conseguir já escanear a tela, se não tiver tanta facilidade assim, eu também vou colocar no chat para vocês o Linktree. Aí todos os cursos que eu ministro, artigos que eu publico,
todo o conteúdo está lá, nessa mesma Linktree. E o canal de comunicação no Telegram também. Tá? Eu tenho um canal de comunicação no Telegram, onde eu sempre estou divulgando os cursos, postando conteúdo, postando os webinários, e aí você também fica sabendo e consegue acompanhar o trabalho. Eu vou falar aqui de uma coisa boa. Até o final do ano eu vou ministrar 3 cursos. O próximo agora, daqui a pouco, dia 24, é o curso Masterclass GP Experience. E para todos que estão aqui nos assistindo, eu já vou colocar a possibilidade de vocês participarem do curso com 20% de desconto, que é esse primeirozinho que está ali em cima, dia 24 de outubro. Vai ser no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, e vai ser de 9 às 18. E nesse dia eu vou falar sobre o gerenciamento de projeto, desde lá da fase que você está entendendo a dor do cliente até o momento que você entrega o produto final. Por isso que a experiência, né, viver a experiência de ser um gerente de projetos por um dia. Então, a gente vai estar fazendo esse ensaio mental com muito conteúdo, com muita prática, muita experimentação. Então, todos que estão aqui nos assistindo, participando dessa palestra, eu já vou convidar com essa possibilidade de 20% de desconto. E esses 40% de desconto, eu vou fazer uma brincadeira. Então, no final do nosso momento aqui juntos, eu vou fazer uma pergunta. E aí, quem for rápido no chat e responder primeiro, vai poder escolher qualquer um dos cursos que a gente vai ministrar até o final do ano e vai ganhar 40% de desconto. Então, presta muita atenção. Todo mundo já ganhou 20 no próximo, que é dia 24, mas prestem bem atenção que ainda tem essa chance a mais de ganhar 40 em qualquer um deles, tá bom? E aí, eu no final vou fazer uma perguntinha e quem é rápido aí no gatilho responde e ganha esses 40%. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? No final do webinar, eu gostaria também que vocês avaliassem. É sempre bom a gente saber no que a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de ouvir nos próximos webinários. Então, a gente sempre manda também um link de avaliação para vocês darem feedback da percepção de vocês sobre esse momento. Tá bom? Então, não deixem de avaliar também, que é sempre algo a melhorar, né? Então, não deixem de avaliar, que a opinião de vocês é muito importante. Bom, então, eu estruturei esse nosso momento de 1 hora em 3 grandes vertentes. A primeira delas, a gente vai falar sobre noções básicas da filosofia ágil, né? A filosofia ágil, ela bebe em fontes muito mais antigas, anteriores, que vocês vão ver. Atualmente se fala como se fosse algo super moderno, novo, como se tivesse inventado ontem, mas vocês vão entender que não. A filosofia dela remonta à década de 50 e a gente já vai entender como. A gente vai falar também sobre noções básicas de um framework específico, que é o Scrum, né? Esse modelo que mais cresce no mundo é o modelo ágil, e um framework dele é o Scrum. Eu vou falar dele porque ele é o que mais cresce dentro da agilidade. Então, vocês que já estão daqui a pouco ou já estão no mercado de trabalho, precisam entender o que as empresas mais utilizam. E o que as empresas mais utilizam hoje é o Scrum. Então, a gente vai falar dele. E a gente vai analisar algumas possibilidades de mercado de trabalho, tá? Mas ao final da palestra, a gente vai pensar em mercado de trabalho, tá bom? Então, esse é o roteiro da nossa noite de hoje. A gente vai conversando e no final a gente abre para um debate, tá bom? Então, vamos lá. Sobre modelos, eu gostaria já que vocês, para organizar a mente de vocês, eu gostaria que vocês já pensassem em 3 grandes quadrados, em 3 grandes caixas, né? O primeiro modelo, é o mais antigo de gestão de projetos, é um modelo que a gente chama de preditivo. O que é preditivo? Esse modelo ele vem na década de 60, muito em função do militarismo americano, e que é uma instituição de referência, daqui a pouco eu vou falar dela com mais calma, por exemplo, ela traz muito dessa carga de prever o futuro, né? Então, ali, nesse modelo de gestão preditivo, você bota muita carga no planejamento e você tenta fazer um planejamento a longo prazo. Nos dias mais atuais, a gente começa a perceber que não adianta muito você querer super planejar o futuro, porque as coisas mudam muito rápido. Então, uma abordagem mais moderna da gestão, ela tenta se adaptar às mudanças. Ela não está tão preocupada em planejar tanto assim a longo prazo. Por exemplo, o Google, ele faz planejamentos de no máximo 2 anos. Ele não planeja mais que isso, porque no terceiro ano, ou até mesmo no segundo, tudo pode mudar. Então, hoje em dia, a gestão moderna, ela não se preocupa mais em planejar tão à frente assim, né? Como se fazia na década de 60, 70, 80.
E tem o híbrido, né? O modelo híbrido, o nome já diz, ele é justamente uma mistura entre o forte dos dois modelos. Então, você tem lá um modelo preditivo, planejando à frente, com muito detalhe, com muito rigor, né? Tentando lá planejar que dia que vai acontecer uma determinada atividade. Você tem o adaptativo, que vai na direção contrária disso, você vai planejar a curto prazo. No máximo, você detalha o que vai acontecer daqui a 3 semanas, mais do que isso você não detalha. Se você quiser fazer um planejamento, é no máximo um planejamento anual. E você tem o híbrido tentando se aproveitar do melhor desses dois mundos, né? E existem alguns modelos híbridos. Tem, por exemplo, o modelo Flex, proposto pelo professor Hélio Costa, da FGV. E tem vários outros. Aqui, hoje, a gente vai falar do adaptativo, que é essa caixa que está no meio, por ser justamente o modelo que mais cresce no mundo, tá bom? Então, a gente vai falar bastante dele e eu vou focar no Scrum. Falando da filosofia, olha que interessante. Eu não sei se vocês, de repente, já ouviram falar do sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, ele foi pensado pelos japoneses justamente para combater o poder de investimento dos americanos, né? Então, a gente tinha lá a Ford, pesadíssima na indústria automobilística, com muito capital para investir, e você tinha o Japão praticamente se recuperando com pouco capital para investir. E o que os japoneses pensaram, né? E pensaram muito inteligentemente. Bom, se eu não tenho dinheiro para colocar, eu tenho que evitar custo, né? Então, a gente sempre pensa que ganhar mais dinheiro significa fazer mais, ganhar melhores salários. Nem sempre, muitas vezes, ter mais dinheiro significa cortar custo. Então, foi nessa lógica que os japoneses pensaram. Eles não tinham como investir mais, mas eles tinham como cortar custo. E assim surge o sistema Toyota de produção com esses dois japonesezinhos aí, o Ishii Toyoda e o Taiichi Ono, né? E que mais tarde recebeu o nome de Lean Manufacturing, né? Manufatura enxuta, manufatura Lean. E tudo isso vem dos princípios, né, do Lean, que é Kaizen, ou seja, melhoria contínua, né, você ter trabalho em equipe, você ter respeito pelas pessoas, isso tudo vem muito da filosofia dos japoneses lá da Toyota, e isso tudo trouxe muita luz para o que é hoje a agilidade, né? Então, se vocês, daqui a pouco a gente vai ver os valores, os princípios e os pilares da agilidade, vocês vão ver que tem muito a ver com Lean, né? Porque foi uma mistura, ele bebeu lá na fonte dos japoneses e trouxe para o que é mais hoje a gestão mais moderna, né? Considerada mais moderna, que é inclusive aquela gestão onde você evita trabalhos que não precisam ser feitos, né? Muitas vezes a gente executa brilhantemente o projeto errado, né? Então, os japoneses já falavam sobre isso, porque na lógica dos japoneses, um carro produzido parado no pátio da empresa gerava custo, porque todo estoque ele deprecia, né? Então, era uma forma deles não depreciarem, ou seja, o just in time, né? Que é você produzir o carro já vendido, é a lógica do japonês, que é diferente da lógica americana. E por isso a Toyota se tornou líder no mercado e uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, né, cortando o custo através da manufatura enxuta. E toda essa lógica, você vê que nessa imagem o Lean ele abraça toda a lógica ágil, né? Justamente porque a agilidade ela bebe lá dessa fonte. Então, como um grande guarda-chuva, a gente tem o Lean, que é uma filosofia que abraça a agilidade de modo geral, e a gente tem alguns frameworks e metodologias, né? Qual a diferença de framework e metodologia? Bom, metodologia é rigorosa no método, né? O framework ele te dá um esqueleto, um arcabouço, onde você pode incrementar, tirar, colocar. Ele é mais flexível. Então, quando você sempre tem que falar em método e framework, porque na verdade, na agilidade a gente tem as duas coisas. Por exemplo, o Kanban é um método. Já o Scrum, que a gente vai falar em mais detalhes hoje, é um framework. Então, sempre tem que ficar falando framework e método, porque a gente tem as duas coisas na agilidade. O Kanban, ele também é um modelo muito utilizado, é um método de agilidade. O Scrum e o Kanban rivalizam, são bastante utilizados. Inclusive, quando você tenta juntar o melhor dos dois mundos, você cria um outro modelo que se chama Scrumban, que é você tentar juntar e aproveitar o melhor dos dois. Então, para quem está começando essa descoberta agora, ainda tem muita coisa para ler, ainda tem muita informação para assimilar. Realmente é um mundo, e é um mundo que está em crescimento, né? Ainda mais em função da pandemia. A gente vai ver mais para o final, quando a gente falar de mercado de trabalho, que
a pandemia acelerou muito a busca pela agilidade, né? Então, nós, de todos esses modelos e frameworks, nós vamos focar aqui hoje no Scrum, tá? E falando em manifesto ágil, né? Então, toda essa discussão de como fazer melhor, como fazer mais rápido, como fazer de uma maneira mais assertiva, ela começa muito no nicho da TI, da tecnologia da informação. E os profissionais da TI, eles eram muito criticados porque, apesar de eles fazerem, no final, o software nunca saía como o cliente queria. Então, era sempre culpa da TI, culpa da TI, culpa da TI. Então, teve um momento da história, em 2001, onde eles se reuniram, né, e eles escreveram um manifesto chamado de Manifesto Ágil, que era como fazer softwares de maneira mais eficiente. Inicialmente, estava muito no nicho de software, porque eles eram da TI. Né? Então, o Kent Faber e o Jeff Sunderland, assim como outros, assinaram, foram 17 profissionais, eles assinaram como fazer a produção de software de uma maneira mais ágil, mais inteligente. Então, eles pensaram em 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Transparência significa todos terem ciência do que está acontecendo. E aí você pode, cada um na sua área, tirar isso da TI e levar para a área que vocês quiserem. Eu, por exemplo, da área de biologia, vocês da área de engenharia, esses pilares se aplicam a qualquer tipo de negócio. Hoje tem agilidade em RH, agilidade em escritórios de advocacia, né? Então são pilares que, na verdade, fazem bem para qualquer área de conhecimento. Então, a transparência significa todos têm clareza do que deve ser feito. Inspeção, a gente sempre está checando e verificando a possibilidade de desvio. E o principal é a adaptação, ou seja, a partir do momento que está visível, né, e os japoneses, como eu comentei, já usavam muito isso lá na Toyota. A partir do momento que a gestão está à vista, que é uma dos aspectos do Lean, você poder se adaptar, você poder inspecionar, checar, verificar se tem erro, se não tem. Lá no Japão, isso é levado tão a sério que um próprio funcionário chão de fábrica poderia parar toda a linha de produção se ele verificasse um erro. Né? Então, a inspeção é muito forte, por isso que os japoneses eles são extremamente precisos, né? E os produtos são de altíssima qualidade, porque a inspeção é muito forte. E o terceiro pilar é a capacidade de adaptação, ou seja, percebeu que existe um erro, ou percebeu que existe uma demanda do mercado, quão rápido você é, quão hábil você é de colocar a sua empresa na direção de atender uma demanda do mercado. Isso é o poder da adaptação. Por exemplo, hoje, a Tesla, que é uma empresa automobilística que está muito forte em carros autônomos, ela consegue, numa situação de nevasca dos Estados Unidos, por exemplo, atualizar o software de maneira a tirar todas as funcionalidades periféricas do carro, deixar o carro só mesmo com as funcionalidades principais, para que a família consiga abandonar a cidade e não ter problema de ficar presa na nevasca. Então, isso é uma capacidade de adaptação incrível de uma empresa inteira a uma situação climática. Então, hoje, a gente está nesse nível de precisão de adaptação, muito em função do modelo de gestão que a gente está adotando atualmente, que é o modelo ágil. E esse manifesto lá escrito em 2001, por esses 17 profissionais da TI, ele tem ainda 4 valores e 12 princípios. A gente não vai ficar lendo cada um deles, que não é a intenção, mas eu vou destacar alguns para vocês entenderem o espírito da coisa, né? Então, olha esse aqui, mudanças são bem-vindas, é o segundo no lado esquerdo em amarelo. Mudança bem-vinda, isso é completamente oposto do que queria lá o gerenciamento tradicional. No gerenciamento tradicional, a mudança não era bem vista. Se planejava muito, se queria descobrir o que ia fazer no dia 30 de maio de 2030. Isso é praticamente impossível, tudo pode acontecer até lá, né? Então, a mudança antigamente, na gestão tradicional, era mal vista, ninguém queria mudar. Era mais importante seguir o plano. Hoje em dia, na gestão mais moderna, já se percebe que não. Que mais importante, aí vai o quarto valor, mais importante é responder à mudança ao invés de seguir um plano. Olha aqui, é uma mudança completa, né, de mindset. Então, é uma mudança muito grande. Mas vale você ser capaz, enquanto organização, de responder uma demanda do mercado do que você seguir o teu plano. Como eu falei, você vai executar perfeitamente bem o plano errado. E não é isso, isso mata uma empresa, né? A Nokia, a telefonia mobile, morreu por isso. A Nokia era a super empresa,
não quis acompanhar o ritmo, morreu. Praticamente hoje ninguém compra celular da Nokia, porque você não vai achar praticamente, né? Então isso vem, o mercado ele pune, né? Ele é bem rigoroso. Se você não consegue responder à mudança, ele praticamente te exclui, te elimina. Um outro princípio importante são os times auto-organizáveis, né? E aí a gente vai ver em mais detalhe para frente. Aqui o protagonismo é do time, é da equipe técnica, diferente do modelo tradicional. No modelo tradicional, o protagonista era o gerente de projeto. Ele era responsabilizado pelo bem ou pelo mal sempre. Aqui não. Essa responsabilidade ela é levada para o time. O time é responsável por fazer e por entregar, pelo bem ou pelo mal. Então existe uma autorresponsabilidade e existe um protagonismo maior das equipes técnicas do que havia no modelo tradicional. Tá bom? Então eu chamei a atenção aqui para alguns aspectos dos valores e dos princípios. E aqui essa imagem ajuda a ilustrar. No modelo preditivo, também chamado de cascata, ou waterfall em inglês, você fazia tudo em série, né? Como se fosse numa corrida você passando o bastão. Revezamento. Primeiro você faz uma etapa de planejamento, depois você faz o design, depois você constrói. Uma coisa é sequenciada da outra. E isso tira um poder muito grande de percepção e de adaptação, porque você só vai perceber se o teu planejamento, se o teu produto é bem sucedido anos depois ou meses depois, né? E você nunca, o teu contato com o cliente é sempre muito lá na frente. Então você perde a chance de reagir ao que o cliente está pensando, né? E já no modelo adaptativo, essa percepção ela muda completamente. Lembra do PDCA? Aquele ciclo famoso da qualidade, né? Primeiro você planeja, executa, verifica e corrige. Aqui o PDCA ele é trazido a tiros curtos, em tempos de espaços menores, que na agilidade a gente chama de sprint. Então você está sempre planejando, executando, verificando e corrigindo, em períodos de no máximo um mês. Então aqui você ganha um poder muito maior, e aí você também tem um detalhe aqui importante, você traz o seu cliente para dentro e o seu cliente está fazendo esse PDCA com você. Então, no tiro, no máximo de um mês, você vai saber se o teu cliente está satisfeito ou não com o andamento desse teu produto. E aí você vai poder corrigir com o aval do seu cliente, com o seu cliente dizendo sim ou não, vai para a esquerda ou vai para a direita. Isso é totalmente diferente do método preditivo, onde o seu cliente só tinha contato com o produto final no final. Aqui não, o seu cliente está sempre em contato com o produto. Então, a chance de você errar e gastar dinheiro à toa diminui significativamente. Por isso, as empresas têm sido bastante bem-sucedidas quando elas implementam agilidade. E a outra, eu já falei um pouquinho dela, mas essa imagem ilustra bem, a outra mudança gigante é da cultura, né? Em times tradicionais, então, tá lá o boneco azul, à esquerda, o bonequinho azul, sendo o gerente de projeto, ele está na frente e o time está atrás esperando ele apontar o norte. Já em times ágeis, esse boneco que aí representava o gerente de projeto, ele na verdade ele é um líder servidor agora. E ele está ali junto ele tem a mesma importância, por isso o círculo é muito simbólico, né? Ele está ali na mesma importância, no mesmo grau de importância dos demais. E ele é um líder servidor, ou seja, ele não está ali para dizer vamos para a esquerda ou para a direita, ele está ali para facilitar. O time de desenvolvimento, os técnicos dizem que é o melhor a ser feito. Aí, de novo, ressaltando lá os valores, né? O time é protagonista, o time precisa se auto-organizar. Não é mais o líder que diz vamos para a esquerda ou para a direita. O líder traz a estratégia da empresa, ele diz o que precisa ser feito e o time diz o como deve ser feito. Então, isso é uma mudança significativamente relevante em termos de mindset, né? Em termos de pensamento, em termos de cultura organizacional. E muda tanto para a liderança, que vai sair do seu papelzinho lá de eu sou astro sozinho, como muda também para a equipe, porque agora a equipe ela tem uma outra postura, ela precisa se posicionar de outra forma. Você percebe que é um desafio para todo mundo da organização. Então, com isso, a gente entendeu as noções básicas sobre a filosofia ágil. Então, se a gente pudesse resumir em poucas palavras aqui, o que a filosofia ágil traz? Uma mudança muito forte, muito significativa, principalmente de mindset, de pensamento. Ou seja, a gente aqui está trazendo a equipe para o protagonismo, a gente está deixando a equipe dizer o como, e a liderança, que tem um nome que eu já vou dizer daqui a pouco, ele traz o que precisa ser feito e a equipe diz o como.
né? Então, um protagonismo muito forte com a equipe, uma possibilidade de rodar o PDCA em espaços curtos, no máximo de um mês, onde você vai estar rapidamente diagnosticando problemas, se adaptando a uma demanda de mercado. Eu dei o exemplo da Tesla, né? Então, essa é a lógica da filosofia ágil, que se você pensar, vem lá do Lean Manufacturing, lá dos japoneses, tá bom? Então, falamos um pouco da filosofia. Vamos focar agora nesse framework que é o que mais cresce no mundo, que é o Scrum. E se você, daqui a pouco eu vou falar sobre mercado de trabalho e eu vou já dando alguns insights para vocês. Se você está vendo tudo isso pela primeira vez, existem vários cursos, eu ministro cursos, existem cursos na internet, existem cursos gratuitos, existem vídeos no YouTube, então assim, nunca é tarde para começar. E aí eu recomendaria que começasse logo, porque realmente é uma tendência. Então, o framework Scrum, aí de novo, eu não estou falando método, eu estou falando framework porque ele não é tão rigoroso, ele te traz um esqueleto, aí do inglês esse framework quer dizer assim, frame no sentido de arranjo, né? É uma moldura onde você ali dentro pode mexer à vontade, então por isso que não é um método. Então, o framework Scrum, na verdade, de novo, os japoneses aparecendo aí, ele não é, a ideia dele, a concepção dele, ela não é nova. Olha só, ela é de 1986, já tem um tempinho. Então, ela vem lá dos trabalhos do Takeuchi e do Nonaka, onde eles já diziam lá atrás, e aí eu dei algumas grifadas aqui, onde eles já diziam lá atrás que é mais eficiente para as empresas trabalharem com todo mundo se movimentando para a mesma direção, e eles usaram a analogia do rugby, né, que é esse esporte onde nesse momento que eles estão disputando, a bola está ali embaixo nesse bolo de gente. No momento que eles estão disputando a bola, os dois times se posicionam um contra o outro e é todo mundo junto, né? Então eles falaram, é mais eficiente para você desenvolver produtos dessa maneira, toda a equipe se movimentando junto, do que você fazer passagem de bastão. Passagem de bastão lembra a gente um modelo preditivo, lembra? Onde você tinha uma fase de cada vez. Aqui não, aqui você tem todo o time executando trabalhos de uma maneira sincronizada e unida. Então, quando eles publicaram esse artigo na Harvard, eles falaram, e olha que é 1986, eu dei um destaque aqui na frase deles, ó, eles falam na velocidade em que as coisas acontecem hoje, de maneira competitiva, né, a gente precisa desenvolver produtos de uma maneira rápida e flexível. Isso eles estavam falando em 1986. Se ele já achava rápido lá em 1986, imagine hoje, né, com a indústria 4.0, com tecnologia da informação, com robótica, com, né, inteligência artificial, aí que acelerou de vez, né? Então, mais uma vez, reforça a importância de vocês conhecerem frameworks e metodologias que dão conta dessa rapidez em que as coisas acontecem, né, no mundo de hoje. E aí, o Scrum, particularmente esse framework da agilidade, ele traz 3 papéis. Então, no Scrum, se a empresa estiver rodando Scrum, vai ter que ter esses 3 papéis. Scrum Master, dono do produto, que a gente chama de PO, né, em inglês Product Owner, e o time de desenvolvimento. Então, sempre vão ter esses 3 papéis. E aí a gente vai falar sobre cada um deles. O time de desenvolvimento é efetivamente a equipe de técnicos que vai colocar a mão na massa e vai fazer o produto acontecer. Então, é esse time que tem que dizer como. Né? Tem que dizer como vai fazer. Se vai usar Excel, se vai usar Word, se vai comprar outro software, se vai usar material X, Y, Z. É esse time que tem que pensar nisso, porque eles são especializados nisso, eles são técnicos disso. O dono do produto, que é o segundo boneco amarelo, e voltando, o time de desenvolvimento, recomenda-se que ele tenha entre 3 a 9 pessoas. Menos do que isso é ruim, porque você vai ter uma equipe com pouco multidisciplinar, e mais do que isso fica muito confuso. Aí já não dá, porque é muita gente, é muito canal de comunicação. Então, alguma coisa que vai flutuar entre 3 a 9, tá? Time de desenvolvimento. O dono do produto, quem é essa pessoa? O que ela faz? O dono do produto, ele é a figura que conecta a estratégia da empresa, então ele está falando ali de negócios, né? Estratégia da empresa, negócio, mercado, com o dia a dia do time de desenvolvimento. Então, ele é essa pessoa que vai flutuar entre esses dois mundos. Para quê? Para garantir que o time de desenvolvimento não esteja executando perfeitamente o projeto errado. Por que é perfeitamente o projeto errado? Porque muitas vezes, por algum motivo, a estratégia da empresa muda e essa comunicação não chega na ponta. Aí está lá o time
fazendo o que ele estava fazendo, mas aquilo ali já não faz mais sentido. Então, esse dono do produto, ele é a figura que faz a conexão. Então, a empresa diz para onde ela quer ir, para onde vamos, o time faz, o time diz como fazer. E o dono do produto é quem garante essa comunicação. Então, ele é uma figura extremamente importante, não porque ele manda nos outros, não é isso, é porque ele conecta a estratégia com a execução. Aqui é muito forte o diálogo, a ponto do time de desenvolvimento dizer, olha, isso aqui que você está pedindo não dá para ser feito dessa forma, ou não dá para ser feito agora, ou não cabe numa sprint. Aqui o diálogo é muito forte e é para existir. E o Scrum Master, quem é esse cara? Enfim, essa figura, né? Pode ser uma menina também. O Scrum Master, ele é esse profissional que vai fazer a cultura acontecer, ou seja, ele é um guardião da cultura. Muitas vezes a empresa está implementando agilidade pela primeira vez, vocês vão ver daqui a pouco que existem mais coisas que eu vou falar sobre Scrum, e ele é essa figura que vem tentando manter a filosofia ágil acontecendo, ele vem fazendo fazendo com que todo o cerimonial aconteça, fazendo que as cerimônias se realizem na frequência que tem que ser realizadas, na duração que tem que ser realizadas, que a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Então, ele é o cara que guarda essa cultura, ele ajuda a introjetar a cultura ágil na empresa. E, inclusive, ele tem o papel também, se o time de desenvolvimento apresenta alguma dificuldade, ele tem o papel de ajudar a liberar essa dificuldade. Então, é fazendo interlocução com o dono do produto ou com qualquer outro segmento da empresa, né? Então, ele é o facilitador no dia a dia do time de desenvolvimento e ele é o guardião da cultura, tá? Aqui, na linguagem ágil, a gente tem um nome que se chama backlog, né? Backlog do produto, backlog da sprint. O que é o backlog? Na linguagem lá do gerenciamento tradicional, backlog significaria escopo, né? Então, tudo isso que tem que ser realizado pelo projeto. Aqui, a gente ordena isso numa pilha, exatamente como está aqui, numa pilha. E vocês vão perceber que lá no início da pilha, as fatias estão mais finas. Aqui a gente está querendo dizer que o que tem que ser feito, primeiro, né? O que tem que ser feito com mais prioridade, quem vai dizer isso é o PO, está lá em cima da pilha. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, você sempre começa de cima para baixo. Então, aquelas primeiras coisas que estão lá em cima têm prioridade, vão ter que ser executadas primeiro. As que estão aqui embaixo podem, inclusive, ser descartadas. Essa aqui, penúltima, está indo para a lixeira, ou seja, se aquele escopo não faz mais sentido, você simplesmente tira, você não executa. E aqui que está a força do modelo. Lembra que eu falei? Você, inclusive, perceber qual o trabalho que não precisa ser feito? Lá no tradicional, você planejaria tudo em detalhe. Aí você gastou tempo planejando uma coisa que, na verdade, não faz mais sentido. Então, aqui você... E esse refinamento, ele está sendo representado aqui pela grossura da fatia. Essa fatia lá em cima está mais fina. Significa que ali já está bem claro o que precisa ser feito. Essa fatia aqui mais do final vai ficando grossa, porque ali ainda não tem clareza do que precisa ser feito. Inclusive, pode ser descartado, né? Tudo que você está lá em cima que você vai executar primeiro. Você pode, inclusive, e aí é o PO que vai dizer isso, de acordo com a estratégia da empresa, você pode, inclusive, reordenar as prioridades, né? Então, aqui está mostrando as duas fatias amarelas, elas se invertem. Então, por algum motivo, lá na Tesla, por exemplo, naquela manhã, deu nevasca, mudar o software, tirar as funcionalidades periféricas, ganhou prioridade no backlog. Eles inverteram e fizeram isso primeiro. Então, aqui você tem o escopo, e isso se chama backlog, todo ordenado, do mais importante para o menos importante. E importância aí tem a ver com entregar valor para o cliente. O que vai entregar valor para o cliente? Naquela manhã, entregar valor para o cliente significava tirar as funcionalidades periféricas. Na outra manhã pode ser outra coisa, né? Então, aqui você tem uma flexibilização do escopo e a possibilidade de reordenar de acordo com a prioridade estratégica da empresa. Então, aqui na agilidade a gente chama de backlog. O escopo ele ganha um outro nome e ele vai ser detalhado à medida que o projeto vai avançando. Você não gasta um tempão detalhando o escopo todo. Você vai detalhando à medida que o projeto vai avançando. De modo geral, agora que vocês já estão entendendo melhor sobre o framework, ele funciona desta forma. Agora vocês já estão conseguindo visualizar que tem o dono do produto aqui, é o boneco azul, né? Então, o dono do produto ele recebe todos os insights, os inputs dos executivos da empresa, da alta direção,
e ele vai ordenar, agora vocês já sabem o que é backlog, ele vai ordenar o que é prioritário, ele vai colocar nas primeiras, né, no primeiro nível lá da pilha, tudo que deve ser executado logo de cara, porque vai entregar valor para o cliente. E você tem um time de desenvolvimento aqui, representado por esses bonecos laranja, roxo e verde. Então, existe um diálogo forte entre o PO e o time de desenvolvimento para definir o que vai para dentro da sprint. De novo, sprint a gente chama de sprint aqui, um período de tempo em que o trabalho deve ser executado. Geralmente, a gente trabalha com sprint de no mínimo uma semana, até no máximo sprint de 4 semanas, ou seja, seu projeto vai ter sprint de 1, 2, 3 ou 4 semanas, no máximo. Não se recomenda mais, porque se você estica muito tempo, aí você cai de novo no problema do gerenciamento preditivo, que é você tentando adivinhar o que vai acontecer daqui a muito tempo, já não faz mais sentido. E você tem aqui o Scrum Master de olho, em tudo para facilitar as cerimônias. E aí, decidido, feito o diálogo entre o Product Owner e o time, se puxa daquele backlog todo, se puxa um pedaço. E esse pedaço é um pedaço que tem mais valor e que tem que ser executado dentro da sprint. Tá? E aí a gente chama não mais de backlog do produto, que seria o todo, a gente chama de backlog da sprint, que é um pedaço disso. Então, você leva isso para dentro da sprint e o time começa a trabalhar para entregar. Existem reuniões, aqui eu vou falar de algumas reuniões, a gente vai ver daqui a pouco mais à frente, existem algumas reuniões que acontecem nesse ritual todo, a gente chama de cerimônias, né? Então, todo dia acontece uma reunião que se chama Daily Meeting, reunião diária, que ela está representada aqui. E ela é feita somente pelo time de desenvolvimento e o Scrum Master. O Scrum Master está ali para ouvir se tem algum impedimento e auxiliar. E o time está ali para sincronizar o trabalho. Muitas vezes tem alguma coisa que eu não sei fazer, que o outro colega sabe, então é hora de sincronizar o trabalho. E ela deve durar 15 minutos só, justamente para a gente não divagar falando de coisas que não tem a ver com o trabalho. No final da sprint, existe uma reunião que chama review, E essa reunião de review, ela é uma reunião em que a gente vai avaliar o produto entregue. Então, o produto entregue no final dessa sprint, nesse período de tempo, que pode ser de 1 a 4 semanas, é entregue, é apresentado na reunião de review. E aí o PO, que está aqui do lado, aqui está sendo representado por uma caixa. Ele vai recepcionar esse produto final da sprint e vai dizer concordo, discordo, aprovo, não aprovo. Por que eu aprovo, por que eu não aprovo? Então, ali ele está fazendo uma avaliação do produto, tá? E nesse momento é desejável a presença do cliente, porque o PO ele pode não ser o cliente final que está recepcionando esse produto. Ele é apenas o dono do produto que fazer acontecer, mas pode ter uma terceira figura aí na história que de fato é o cliente, que de fato vai usar. E é bom que ele também esteja na reunião de revisão, porque ele também vai poder apreciar o produto que está sendo entregue e validar e dar orientações para corrigir, etc. E tem uma quarta e última reunião nesse cerimonial todo, que a gente chama de retrospectiva da sprint. E essa reunião tem o objetivo de avaliar o processo. Então, processualmente, o que deu certo e o que deu errado na sprint. Então, no final, são 4 cerimônias, a gente chama de cerimônias. Reunião de planejamento, eu não falei dela. Reunião de planejamento, ela acontece no primeiro dia, olha, tá aqui. No primeiro dia da sprint, você faz a reunião de planejamento. E o que acontece nessa reunião de planejamento? Você com o seu time, olhando todo o backlog do produto, você pinça uma parte disso e traz para dentro da sprint. Você faz isso durante a reunião de planejamento da sprint. Então, no total são 4. Reunião de planejamento da sprint, você tem que fazer no primeiro dia da sua sprint, seja lá um mês ou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. A daily, todo dia, 15 minutos, o time sincroniza trabalho. Reunião de review no último dia da sprint. Se for de uma semana, vai ser na sexta. Se for de um mês, vai ser no último dia útil do mês. Você faz a review, que é avaliar o produto entregue. Aprova, não aprova? Nessa o cliente tem que estar. E na sequência dessa, você faz a retrospectiva, que é uma reunião de avaliação do processo como um todo. O que deu certo, o que deu errado. Nesse momento, não é desejável o cliente estar, porque o time vai estar falando de intimidade, Então, nesse momento, o cliente pode sair, pode se retirar, tá bom? Então, esse é o grande cerimonial. Toda sprint, ela é composta por essas 4 cerimônias. Planejamento, reunião diária,
revisão e retrospectiva, tá bom? Tem momentos que todos participam, tem momentos que só o Scrum Master e o time participam e por aí vai, cada um no seu momento, tá bom? E o mais importante aqui é que você está com o cliente dentro do processo, e como eu falei, é a força desse modelo. O cliente ele vai saber, no máximo no tempo de uma semana, de um mês, como é que está indo o produto que ele pediu para você. Então, vai te dar uma boa chance de consertar se você estiver desviando de alguma forma. Timebox, o que é isso? O framework, ele te traz recomendações de duração máxima de reunião. Então, por exemplo, se você estiver realizando sprint de 2 semanas, é desejável que a reunião de planejamento ela dure 4 horas. Se você estiver fazendo de um mês, é só multiplicar, 8 horas. Em todos os cenários, a reunião diária é 15 minutos. Revisão, 2 horas ou 4 horas. Retrospectiva, 1 hora e meia ou 3 horas. São múltiplos, né? Então, ele traz essa recomendação de tempo justamente, de novo, para que a equipe não fique... Aí, quando a gente fala de todo mundo, a gente fala de time Scrum, tá? Então, para que o time Scrum não fique perdendo tempo discutindo o jogo de ontem, a novela de amanhã, as férias. Não, é foco, foco, foco o tempo inteiro. Então, por isso que ele recomenda tempo. Eu acredito que... Eu já passei por isso na minha vida. Eu acredito que vocês também, de repente, já participaram daquela reunião que depois de 4 horas de reunião, sei lá, 5, todo mundo cansado, aí a grande conclusão é que precisamos marcar uma reunião para conversar sobre isso. Eu já participei de algumas assim. Então, esse framework, ele tenta eliminar isso. Por isso, ele recomenda duração para que você tenha foco, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de time box. Tem um outro detalhe desse framework também interessante, que chama histórias de usuário. O que são histórias de usuário? História de usuário é uma maneira de você descrever o escopo de forma que o PO, que não é necessariamente um técnico da área, consiga entender, né? Então, o time de desenvolvimento junto com o PO, eles têm que ter uma linguagem comum. E muitas vezes o PO ele é um cara de negócios, ele não é necessariamente um técnico. Então, aqui o escopo ele é contado em forma de história, sempre do ponto de vista de quem vai usar a história, de quem vai fazer acontecer, né? Então, todo o escopo ali, aquele backlog, ele é contado em forma de história, né? E sempre do ponto de vista do usuário, quem vai usar a funcionalidade, né? No TI, funcionalidade pode ser um botão, mas fora da TI, por exemplo, na engenharia civil, a funcionalidade pode ser uma planilha de Excel com os produtos que vão ser utilizados na obra. É uma planilha funcionando, né? Que tenha filtro, que tenha ordenamento, isso é uma funcionalidade, tá? Então, todo o escopo, ele é contado a partir de uma história de usuário, que é uma narrativa que vocês já vão ver como é que se constrói, de uma funcionalidade que alguém quer usar, né? E é o dono do produto que tem a tarefa de escrever essas histórias, e é ele que ordena essas histórias no backlog. Então, o backlog ele é todo construído de histórias, ou seja, o escopo do projeto ele é todo contado em histórias. E vocês já vão ver como é que essas histórias são escritas. Antes de falar da história propriamente dita, é bom vocês entenderem que tem alguma coisa anterior à história. A gente chama de tema, ou seja, o tema é uma coleção de história de usuário que pertence ao mesmo contexto. Então, a gente pode estar falando do contexto de hidráulica, elétrica, fundação, é alguma coisa muito macro ainda. E quando isso se quebra um pouco mais, você começa a ter uma dimensão do trabalho que tem que ser feito, a gente chama isso de épico, né? Então, ainda são histórias muito grandes que precisam ser refinadas. Aí, lembra lá no backlog, vocês viram fatias mais grossas e as fatias ficando fininhas? Isso é saindo de tema, indo para épico, indo para história. Então, conforme você vai refinando, elas vão subindo no backlog, elas vão tendo prioridade para execução e elas vão ficando menorzinhas, né? Então, você vai tendo maior percepção do trabalho efetivamente que precisa ser entregue. Então, história de usuário é o elemento, digamos assim, é a célula básica que vai, inclusive, te ajudar na métrica, porque a gestão ágil ela também tem métrica, também tem medida. Então, você vai acompanhar a métrica do time a partir da história de usuário. Você ainda consegue decompor a história de usuário em elementos menores que são chamados de tarefas. Então, uma história de usuário podem ter várias tarefas. E somente quando todas as tarefas são executadas, você dá a história de usuário por encerrada. E eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, lembrando lá de estrutura analítica de projeto, ou EAP, ou em inglês Work Breakdown Structure, que era
projeto sendo decomposto, isso é gerenciamento tradicional, né? Projeto sendo decomposto no primeiro nível de entregas, esse primeiro nível de entregas sendo decomposto mais ainda, formando o pacote de trabalho. É que a lógica é a mesma, muda-se um pouco o nome, muda-se um pouco a forma de fazer, mas a lógica é a mesma. Você pegar uma coisa muito grande, que seria o tema, e ir explodindo em elementos menores, aonde você consegue ter um maior dimensionamento do trabalho que precisa ser entregue, tá bom? E as tarefas aí desejável no máximo de 8 horas, para que você consiga ir ticando conforme você vai executando. Tá certo? Vamos avançando e eu vou explicar como se escreve uma história de usuário. A história de usuário ela tem que ter 3 elementos básicos. Ela sempre tem um ator, ou seja, aquela figura que vai usar a funcionalidade. Ela sempre tem que ter um eu quero, eu preciso, eu gostaria, ou seja, alguma ação que precisa acontecer para que algum objetivo seja cumprido. Então, é sempre um ator, uma ação e um objetivo. Né? Aqui eu vou dar um exemplo de uma consulta de livro. Uma história de usuário com base numa consulta de livro. Vendedor, eu quero procurar livros filtrando por nome. Para quê? Para que seja possível verificar se existe o livro em estoque para venda. Então, está bem claro aí o que precisa ser feito. Essa história de usuário ela vai ser explodida em uma diversidade de tarefas. E as tarefas elas estão ali dentro. Mas essa história é o que vai movimentar no quadro Kanban, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. É essa história que movimenta. Vamos dizer que essa história ela seja aberta em 10 tarefas. Você precisa executar as 10 tarefas para dar essa história como encerrada e movimentar lá no quadro, que é o Kanban, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Se você executou 9, ela está em andamento, ela não está completamente realizada. Então, você não movimenta no quadro e você não atualiza um gráfico que a gente já vai ver daqui a pouco também. Tá? Então, a história de usuário é o elemento, é a célula básica que nos ajuda a entender o escopo e nos ajuda a gerenciar a métrica no gerenciamento ágil, tá bom? No Scrum em particular. Para trazer aqui para a nossa realidade e facilitar um exemplo, se eu dissesse assim, sobre a nossa palestra aqui, né, sobre o nosso evento de hoje, o nome da história de usuário seria Palestra Anastácio. Eu vou falar a partir de mim, da palestrante, usuário palestrante. Aí eu diria assim, como uma palestrante, eu quero divulgar a minha palestra Anastácio para que seja possível ter o maior número de participantes possível. Então, isso aqui seria uma história de usuário com base nesse nosso projeto aqui, Palestra Anastácio. Tá bom? Então, isso é que vai movimentar no Kanban, que se chama história de usuário, é o elemento básico, né, do gerenciamento ágil e principalmente do Scrum, tá? Bom, eu estou falando muito de métrica, né? A gente aqui utiliza a métrica também, né? E aqui o que a gente pontua é a complexidade de cada história de usuário, ou seja, depois que o PO faz as histórias de usuário do projeto, ele vem com a equipe, ele vem dando pontos para isso. Então, uma história de usuário, ela pode ter baixa complexidade, se for simples de resolver, ou ela pode ter altíssima complexidade, ou média. E é o time conversando é que vai chegar nesse número. E aqui a gente utiliza uma sequência chamada sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica perfeita que esse matemático italiano percebeu na natureza. Então, ele foi vendo que 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8, 5 mais 8 é igual a 3, e ele criou a sequência de Fibonacci. Está presente nas conchas e em vários outros fenômenos naturais. E aí a gente utiliza essa sequência de Fibonacci para medir a complexidade da história. Então, a gente joga o que a gente chama de planning poker. Então, no 1, 2, 3, todo mundo joga a carta e a gente coloca uma história e todo mundo joga a carta e essa história é pontuada. E aí o time vai conversando até que se chegue num consenso da complexidade dessa história, né? E a partir daí, somando o ponto de cada uma das histórias, é que você vai saber, né, a complexidade geral desse projeto e que tem a ver com a soma de cada uma das histórias. Se você fizer isso fisicamente... Eu posso tirar uma dúvida com você? Claro, por favor. Você havia sinalizado que um projeto normalmente dura de 4 semanas no máximo para que ele não possa perder o foco. Isso pode se alterar devido à complexidade do projeto? Qual foi o nome da pessoa que me fez a pergunta? O meu nome é Daisy. Daisy,
Aqui, Daisy, a situação é a seguinte: vocês podem, de acordo com a realidade de vocês, fazer qualquer adaptação nesse framework, nesse modelo. Porém, Daisy, a boa prática recomenda que a gente não estique mais do que 4 semanas. Por quê, Daisy? Se você esticar mais do que 4 semanas, você vai começar a perder a força do framework de resposta rápida. Não que você não possa, você pode. Porém, quanto mais você estica isso no tempo, mais você vai perdendo a capacidade de reação rápida. Entendeu, Daisy? É só uma questão de ponderar isso. Aí vocês têm que ver a realidade de vocês, ponderar. De repente, começa até fazendo sprint de mais de 4 semanas, mas depois, com o passar do tempo, tentem trazer para algo mais próximo de 4 semanas possível. Tem outra questão também, Daisy, que eu gostaria de pontuar para vocês, não precisa seguir, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas aqui a grande questão, Daisy, é não querer implementar tudo de uma vez e tudo como o framework recomenda, porque vocês vão perder a chance de experimentar, é um processo muito empírico, então precisa rodar e ir acomodando, e se quiser fazer tudo de uma vez, by the book, né, de acordo com o manual, é capaz de vocês se frustrarem em algum momento. Então, começa devagar, vai implementando. Aqui, a lógica da duração da sprint tem muito a ver com a lógica da entrega do time. Então, se o time faz entregas a curto prazo, o que pode ser uma entrega? No nosso caso aqui, que não trabalha com TI, pode ser uma planilha de Excel, uma planta, pode ser um fichamento de fornecedores, pode ser uma entrevista de campo. Essas são as nossas entregas. Então, se o time faz entregas de uma semana, o ideal é que a sprint seja de uma semana. Se o time demora mais para fazer entregas, o ideal é que você faça também sprints mais longas. O ideal deles é sempre tentar casar a entrega que o time faz, com qual frequência o time entrega, com o tamanho da sprint. Se por acaso o seu time demora 2 meses para entregar alguma coisa, tudo bem, faz sprint de 2 meses, mas depois começa com a prática, vocês vão perceber coisas que vocês conseguem medir a mais curto prazo. E coisas que vocês achavam que não eram entregas, vocês vão começar a perceber que são entregas, como, por exemplo, documentação. E aí você vai trazendo o seu processo para mais curto prazo, e aí vai te dar uma força maior de reação. Na hora que você verifica um desvio, vai te dar uma força maior de adaptação. Beleza, Deise? Respondi direitinho? Clareou? Ok, obrigada. Nada, Deise. E aí, pessoal, para fechar a história aqui dos pontos de complexidade, isso é como vocês fariam presencialmente. Pode escrever a sequência de Fibonacci em papel. Tem aplicativo no celular que você lança, aplicativo gratuito, inclusive, que você coloca o número da carta e no 1, 2, 3 todo mundo mostra. E também tem essa possibilidade do online, que é como a gente está vivendo hoje, né? É um site chamado Planning Poker, também é de graça. Vocês entram nele, fazem um login, mandam o link para todo mundo do time, e aí todo mundo do time aparece na mesma mesa de poker. E aí vocês leem a história de usuário e todo mundo pontua. Aqui, o porquê que todo mundo pontua ao mesmo tempo? Para evitar interferências. Às vezes tem lá uma pessoa no grupo que é mais experiente, mais antigo na empresa, e tem lá o júnior que começou hoje a trabalhar. E aí tem que se ouvir o grandão e não se ouve o júnior. Então, aqui na hora de colocar, que todo mundo coloca junto, a ideia é eliminar essa interferência da patente. Né? Então, tem várias formas. Pode ser aplicativo de celular, pode ser papel, pode ser online. Pelo Planning Poker online, tá bom? E aqui a ideia é que o time, isso é uma mudança de mindset forte também, é que o time, principalmente o time de desenvolvimento, está colocando a sua opinião com relação à complexidade de realizar uma história. No tradicional, simplesmente o gerente de projetos decide e manda fazer. Aqui o time está tendo uma chance de também ter voz, né, com relação à complexidade, tá bom? Então, no Scrum, cada história ela sempre vai ter uma complexidade associada a ela, que é dada pela sequência de Fibonacci. Também existem outras formas mais lúdicas. Você dá número de camisa, PMG. Existem várias formas. A mais tradicional é a sequência de Fibonacci, tá bom? Aqui, só para ilustrar para vocês como é que vocês começam a ter poder gerencial em cima dessa informação. Então, vamos dar um exemplo aqui de um time que ele entrega 40 pontos em uma sprint de uma semana. Tá? Então,
ele vai entregar, se você somar todas as histórias, soma 40 pontos, cada história, somando todas elas, tem 40 pontos, ele faz essa entrega de uma semana. Isso, como PO do time, eu já tenho essa informação, já sei. E aí, um cliente, ele pede um projeto que tem uma complexidade de 160 pontos e vai durar um mês. E aí, eu, quanto dono do produto, eu posso me comprometer a entregar esse projeto? Meu time vai dar conta? O que vocês acham? Sim ou não? Fala um em nome do grupo, um corajoso em nome do grupo, fala aí. É 40 por semana. Perfeito. Eu posso me comprometer. Pronto, 40 por semana. Na primeira sprint eu entrego 40, 40, 40, 40. Significa que em um mês eu entrego 160 pontos. Então, eu, enquanto dono do produto, posso dizer não ao cliente, beleza, vou entregar. Porque eu sei a velocidade do meu time. De onde vem a velocidade do meu time? Vem da pontuação de cada uma das histórias que a gente fez junto. Então, olha só, você traz o time de time, você consegue entregar, o time pontua, o time diz consigo. Então, você, de novo, está trazendo encorajamento. Aqui tem muito essa questão do empoderamento da equipe, né? De você trazer a equipe para ela falar e aí ela se compromete com o que ela falou, né? Então, aqui você consegue perceber que, sim, o PO pode se comprometer com esse projeto, porque o time dele consegue entregar. A velocidade do time dele, que vem através dos pontos, dá conta de fazer 160 pontos em um mês, porque a velocidade do time é 40 pontos por sprint. Beleza? Avançando, vou falar agora de radiadores de informação. O que significa isso? Isso é muito forte nas metodologias ágeis, né? Você poder, lembra da transparência, que foi aquele primeiro pilar que a gente viu? Radiador tem muito a ver com Lean. Esses quadros na Toyota eram espalhados no chão de fábrica todo. Então, é radiar mesmo, é você poder trazer transparência para tudo que acontece na empresa. Isso está visível para todo mundo. Não é uma caixa preta, não, está nas paredes. É muito comum, empresas que utilizam ágil, você vê a parede toda colorida com post-it aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim. Então, isso é muito comum, é muito visual a comunicação. E tem um motivo. Chão de fábrica é barulhento. Você está com aquele negócio no ouvido, ninguém se ouve. Lembra que isso vem tudo lá do chão de fábrica da Toyota. Então, uma comunicação visual impede ruídos, né? Porque é um ambiente barulhento. Está todo mundo com um negócio tampando o ouvido. Então, tem que ser visual. E a agilidade incorporou muito isso. Então, existem alguns, eu vou falar de dois. Vou falar de dois com mais ênfase aqui na noite de hoje. Vou falar do Kanban e vou falar no Burn Down Chart. Kanban, vamos falar primeiro dele. Não confundam o método Kanban, que tem uma lógica dele, toda dele, com o Kanban. A gente costuma dizer assim, Kanban com K maiúsculo é um método. Ele tem lá a lógica toda dele. E o Kanban com K minúsculo é só um quadro. Em japonês, Kanban significa quadro. E o Scrum usa um quadro que tem esse nome, Kanban. Mas não é um método. É o framework Scrum usa o Kanban K minúsculo, que é só o quadro. Tá? E basicamente todo o quadro Kanban ele vai ter 3 informações, como está aqui na imagem. Pendente, em progresso, né, em andamento e realizado. E o que se movimenta nesse quadro? Se movimenta a história de usuário, né? E existem formas de fazer físicas e digitais, que eu já vou mostrar. E o que é esse gráfico burn down aqui? Gráfico burn down, o nome já diz, é uma queima, né? Então, você vai somar todas as histórias de usuário que você tem que entregar, vai dar um máximo. E aí, no tempo zero, você está com o máximo, você tem que entregar tudo. No último dia da sua sprint, você não tem que entregar nada. Então, aqui você tem 2 pontos, aí você desenha uma linha reta e agora você já sabe com qual frequência você tem que ir realizando o escopo. Então, ele vai mostrando uma queima do escopo. No tempo zero, você tem que fazer tudo. E aí você começa fazendo. Então, vai fazendo uma linha que vai caindo, 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 até bater lá no final e você não tem que entregar mais nada. O Nico-Nico é um calendário de emoções, né? O time mostra se está satisfeito, se está triste, se está alegre, como é que está. Porque esse framework ele valoriza muito a questão, agilidade de modo geral, né? Considera muito a questão das pessoas, né? Porque isso vem lá do Kaizen, vem lá da Toyota, vem lá do valorizar as pessoas. E é a definição de pronto, que é o PO dizendo como é que ele quer receber o produto final.
né? Com quais especificações, né? Ele só vai dizer sim ou não se bater com as especificações que ele determinou lá na reunião de planejamento, que é a primeira, né? Então, são alguns artefatos, aqui a gente chama de radiadores de informação, artefatos, vocês vão ver esses nomes no mercado. Eu vou focar principalmente nesses dois, Kanban e no Burndown. No Kanban, vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar outra, que eu vou mostrar para vocês o Kanban da minha empresa, pra vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo uma tela aí meio cinza? Eu acredito que sim, me deem um ok. Estão vendo? Estamos vendo sim. Beleza, olha, esse aqui é o Kanban da minha empresa. Então, quantas colunas vocês podem quiser, quanto fizer sentido para vocês. Então, na minha empresa eu tenho a fazer, fazendo, em avaliação, porque tudo que a minha estagiária produz eu preciso validar. Em produção é quando eu valido e digo vai em frente. E realizado. Eu ainda tenho uma aqui que é de arquivo, ou seja, chegou sexta-feira, as nossas sprints são de uma semana. Chegou sexta-feira, ela me entrega o burndown, o último da semana, e eu arquivo as histórias de usuário. Então, tudo aqui é história de usuário, ó. Como time de desenvolvimento, eu preciso criar ilustrações, fluxogramas harmônicas para inserir no livro, né, com o objetivo de inserir no livro que a gente está produzindo. Então, tudo que vocês vão ver aqui são histórias de usuário, todas elas têm ponto, olha, 13 pontos, todas elas têm ponto, e aqui são atividades dentro da história de usuário. Então, para a gente dar essa tarefa, essa história de conta, ela tem que executar as atividades. Se tivesse assim, ela não poderia colocar lá 50%, não acabou. Então, ela tem que clicar. Se tiver assim, é como começa. Ela tem que ir clicando até ela dar 100%. Deu 100%, essa história aqui está concluída. Ela pode movimentar para o coluna realizada. Se tivesse menos, teria que estar aqui em avaliação, em andamento, em produção, mas não poderia estar realizado, tá? Então, o Kanban, ele pode ser assim, digital. Qual é a vantagem do Trello? É de graça, até certas funcionalidades é de graça. Ele tem paridade com o celular, então, se eu quisesse acompanhar ela pelo celular, eu conseguiria, né? E você pode chamar pessoas, né? Então, é compartilhar. Você pode ter aqui uma série de pessoas, você pode ter uma série de outros projetos no mesmo login, como eu tenho aqui, projeto Sala Verde, projeto Agro, tem outros projetos. Então, ele é muito, muito bom de usar. E ele tem essa possibilidade da métrica ágil aqui, de você pontuar as histórias, tá? Então, é uma vantagem. Eu recomendo muito o Trello para essa funcionalidade, principalmente para quem está começando, que aí vocês vão usar uma ferramenta gratuita, vão testar, vão ver se realmente atende. Se depois quiser partir para uma ferramenta mais robusta, como o Gira, pode ir, que inclusive é da mesma empresa do Trello. Tá bom? Então, o Trello é um radiador de informação. Mostrei para vocês um digital. Vou mostrar um físico. Ah, Jamile, não dá, não tem como. Aqui, por exemplo, eu trabalhava com uma comunidade quilombola. Dificuldade de acesso à internet, uma comunidade da Rasa, em Búzios. Dificuldade de acesso à internet nem todo mundo tinha, não tem problema, vamos para o físico. Então, tá lá as atividades aqui. Aqui eu simplificava, eu não fui num grau de complexidade com eles que eu pedi história de usuário. Aqui era atividade. Vocês já sabem que o correto é a história de usuário, mas aqui tudo bem, a gente alivia um pouco para se adequar à realidade. É o que a gente acabou de falar aqui com a Deise. Então, aqui eram basicamente atividades, pendente em andamento realizado. Mas a lógica é a lógica do Kanban lá do Scrum. Cada tema tinha uma cor, então o azul tinha uma cor, era um seminário que a gente estava fazendo, e o amarelo tinha outra, era uma outra atividade macro. E olha que interessante, essa pessoa que está de costas é uma pessoa que faz parte do grupo. Então, ela vem aqui, cada tarjeta dessa aqui tinha um dono, e aí, de novo, você trazendo o empoderamento do grupo, né? Então, aquela tarjeta ali tem um dono, e o dono vai lá quando executa a atividade, coloca a atividade em andamento ou em realizado. E compartilha isso com o grupo. Aí, de novo, olha, pertencimento, empoderamento, né, o protagonismo. Então, você pode ir no fixo, você pode ir no digital, você pode ir, inclusive, nos dois, se você quiser. Né? Nessa coisa de tem gente no escritório, tem gente em casa, você pode, inclusive, usar os dois. E o gráfico Burndown é basicamente, como eu comentei, é você mostrar visualmente o trabalho sendo queimado. Então, ele tem muita conexão com o Kanban.
Cada vez que você movimenta uma história de usuário no Kanban, é um ponto que você queima no gráfico. E essa linha ela vai ter um decaimento até que você chega no final da sprint, que pode ser, por exemplo, aqui, de 5 dias, ou seja, uma sprint de uma semana. Você chega no final da sprint, você vai saber se você deu conta de queimar todo aquele escopo que você se programou para queimar ou não. Então, nesse projeto aqui, por exemplo, se você somar todas as histórias de usuário, dá 90 pontos. Então, no tempo zero, no início da sprint, na segunda-feira, você tem que queimar 90 pontos. Então, você botou lá o primeiro ponto da linha. A gente vai olhar para essa linha vermelha aqui, tá? No último dia da sprint, na sexta-feira, a gente está falando de uma sprint de uma semana, na sexta-feira você deveria ter queimado tudo. Então, no último dia você não tem mais nada para queimar. Você juntando esses dois pontos, você desenha essa linha vermelha. E aqui é o que a gente chama de linha de base. É com base nela que você vai poder comparar se você está atrasado ou se você está adiantado. Porque a vida real ela acontece nessa linha azul aqui, ó. Tá vendo? Então, no segundo dia, por exemplo, eu deveria estar aqui, no 70, eu estou no 80, eu estou atrasado. Tem histórias que eu não queimei, significa que eu estou atrasado. Eu ainda tenho que queimar. Mas já aqui, olha, no quarto dia, eu já queimei lá, tá faltando só mais 10, eu estou lá no 20. Eu deveria estar no 30, ou seja, eu acelerei. Né? Então, eu estou à frente do meu calendário. E assim vai mostrando como é que está indo o andamento do seu trabalho ao longo da semana. Quem está pontuando aqui é justamente as histórias de usuário que você pontuou lá atrás com o Planning Poker. Então, fez a história, deu o ponto, colocou no Kanban, você começa a movimentar o Kanban e no gráfico Burndown você vai queimando. Olha na prática como isso acontece. Esse aqui é um gráfico Burndown da minha empresa. O que acontece aqui? Né? Inclusive, eu acabei de perceber um erro aqui. Eu não sei se vocês perceberam também, eu não tinha percebido antes. Aqui, olha, deveriam restar a linha de base. Eu acabei de perceber esse erro junto com vocês. Me digam por que está errada essa linha aqui. Deveria restar a linha de base. É justamente essa linha vermelha aqui. Né? Ou seja, é o que vai dar o balizador para o nosso andamento. Olha o que eu acabei de perceber junto com vocês. Não está reto. Houve um erro aqui. Né? Ou seja, no tempo zero, no começo da sprint, tem 180 pontos para queimar. No final, não tem nada. Essa linha azul devia estar passando retinho aqui. Perceberam? É justamente a nossa linha de base. Tem que estar reta. O que vai variar é o resto, é o vermelho. Aí sim, no dia a dia você se atrasa, você anda mais rápido, aí ela vai variar, mas o desejável é que ela esteja sempre coladinha, mais próximo possível da linha azul, que nesse nosso caso é a linha de base, que no caso anterior está representado pela linha vermelha, tá? Então, a linha de base, você corta uma reta, uma diagonal no gráfico, e depois você vai monitorando com o andamento, movimentando as histórias de usuário lá no Kanban. Beleza? Isso é o gráfico Burndown. Isso a gente está falando de um retrato da sprint. Agora, se você quiser falar de um gráfico da release, que é alguma coisa muito maior, né? O que é uma release? É alguma entrega que você vai fazer que é grande. Muitas vezes ela não cabe numa sprint só. Então, você vai fazer o mesmo gráfico, porém, ao invés de representar os dias da sprint, você vai representar as sprints aqui. Então, sprint 1, sprint 2, sprint 3 e sprint 4. Isso é o burndown da release, de alguma coisa maior que demanda mais de uma sprint. Então, você vai ter o burndown da sprint ou o burndown da release. Inclusive, usar os dois. Mas todos vão ter a mesma lógica. Tempo zero, tudo que você tem para queimar. No último dia da sprint ou da release, você não tem mais nada para queimar. Desenha uma linha, uma diagonal. Essa é a tua linha de base. E depois você começa a monitorar a variação. O desejável é que tenha pouca variação, para que você esteja sempre certinho no cronograma, tá bom? Então, isso é o gráfico Burndown. Onde eu faço o gráfico Burndown, Jamile? No Excel. No próprio Excel, você gera esse gráfico. Você vai lá pontuar a tua linha de base e vai fazendo os decaimentos. E isso vai gerando o gráfico Excel. Foi assim que eu fiz aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Tá bom? Então, não sei se vocês estão reparando, mas sempre ali no cantinho do slide eu estou botando um íconezinho de ferramenta e a ferramenta que vocês podem utilizar. Então, aqui, ó, para deixar isso claro, é Excel. Na outra eu dei o exemplo do Trello e por aí vai. Tá bom? Eu procuro sempre nas minhas aulas dar a opção de ferramentas gratuitas, né, para facilitar o acesso.
Bom, com isso eu falei do Scrum. A gente falou da filosofia, a gente está sabendo que a gente está vindo lá da década de 50. A gente veio para o Scrum, Manifesto Ágil 2001, uma pegada mais moderna, mais que bebe lá na fonte do sistema Toyota de produção. Vamos falar de mercado de trabalho agora, né? Imagino que vocês ou já estão trabalhando, ou daqui a pouco vão estar trabalhando. É importante a gente falar no que isso tudo encaixa no mercado de trabalho. Eu fiz uma enquete recentemente no meu LinkedIn, perguntei, né? Você utiliza frameworks ou métodos ágeis no seu trabalho? Eu tive esse retorno que vocês estão vendo. 45% disse que sim, 55% disse que não. Aí traz alguns insights para a gente. Muitas vezes a pessoa usa um artefatozinho e está achando que está abafando, né? Não é. Eu usar um quadro pendente, em andamento, realizado é uma coisa. Eu usar tudo isso que a gente estudou juntos aqui é outra. Vocês percebem? Existe uma grande diferença. Então, aqui, muitas vezes as pessoas disseram que sim, mas não usa o completo, usa parcial. Tem problema usar o parcial? Não tem problema. Mas quando eu digo você utiliza, eu digo o todo, né? Então, aqui pode ter tido alguma sujeirinha na pesquisa aí, de pessoas usando um Kanban dizendo que faz agilidade. Não é isso, não faz. Né? E não, você vê 55%, muita gente não. Se tem muita gente que não, significa que você que está estudando sobre isso tem mais chances. Né? Então, eu trouxe essa enquete para enfatizar isso. E vocês vão ver nos próximos slides, eu já estou caminhando para o fim, que existe uma grande carência. Existe uma grande carência de profissionais que saibam fazer isso que a gente está estudando aqui. Né? Então, o State of Agile, ele é uma publicação anual. E ele traz o estado da agilidade no mundo. Então, por exemplo, esse último recente publicado esse ano, o 14º, ele mostrou quais são as empresas que mais utilizam ágil, né? Quais são as empresas que mais utilizam agilidade no mundo. Aí tem empresas de tecnologia, finanças, serviços, e aí você vai vendo que não é só uma questão de TI mais, né? Muitos sim, mas outros não. Né? Empresas de finanças, por exemplo, profissionais ligados a serviços, governo tem uma grande força, governo também está querendo usar agilidade. Tem encontros, tem o Agile Trends, por exemplo, que é um encontro nacional, e esse ano foi realizado a primeira vez internacionalmente, que fala só de agilidade no governo. Então, é muito forte isso também. E você vê que não se trata mais só de TI. Né? Então, isso expandiu para diversas empresas, em diversos segmentos, inclusive o de vocês, construção civil, por exemplo, engenharia de modo geral. Apesar de ter uma pegada muito preditiva, de certa forma, você pode trazer com pinceladas de agilidade no dia a dia, nada impede, né? E usar conforme a necessidade, né? Conforme a Deise comentou. Há dois meses de sprint, vamos testar, é um processo empírico, tem que testar para ver. Não é o recomendável, mas vale testar. Né? E quando a gente fala de áreas da organização, dentro da mesma organização, você vê 37% usando no TI, mas tem também área de operação, área de marketing, RH. Olha que interessante, RH. Vendas e operação, ou seja, não é mais restrito a TI, isso é fato. Isso já está mais do que claro. E olha o que eu comentei com vocês. Eles fizeram um raio-x dos frameworks e métodos mais utilizados. Olha que interessante, Scrum, 58%, é o mais utilizado de todos. É por isso que eu falei dele. Não me adiantava eu falar para vocês de XP, que é 1%. Não vai resolver a vida de ninguém, né? Esse 1% aí. Né? Aqui, inclusive, XP é bem TI mesmo. Em Scrum, não. Scrum, eu hoje aplico, por exemplo, eu sou coach do ICMBio Carajás. ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eles estão no Pará e eles cuidam de todas as unidades de conservação no Brasil. E eu uso o Scrum com eles. Ou seja, é amplamente aplicável, tá? E 58% do mercado aplica Scrum. Então, mais uma vez, é interessante quem não tem muita leitura nessa área, enfim, seria interessante olhar com carinho, né? Então, 58% aí utilizando o Scrum. Quando a gente fala de razões para adotar o Scrum, a gente vê, ó, interessante que foi o que os dois japoneses falaram lá em 1986, se não me falha a memória, que a gente acabou de ver. Acelerar o desenvolvimento de softwares, mas não é só software. Aí a pesquisa apontou com força software, mas não é só software. Né? E também, olha só que interessante, você ter a habilidade de
de mudar e gerenciar as prioridades, como foi lá o exemplo da Tesla. Bom, hoje a prioridade é mudar o software para as pessoas conseguirem fugir na devástica, amanhã outra coisa. Então, fazer com mais velocidade e fazer a gestão de prioridade, né? Então, são os principais motivos que as empresas adotam agilidade. E interessante que eu destaquei para vocês aqui, nesse momento pandêmico, né? Nesse momento, as empresas estão mais pensando em agilidade para manejar risco do que, por exemplo, custo. Na pesquisa do ano passado, o custo estava à frente de risco. Hoje em dia, pelo contexto da pandemia, risco ganhou à frente de custo. Então, as empresas estão mais pensando nisso e a agilidade, nesse caso, cai como uma luva, né? Os benefícios da agilidade. Os 5 top benefícios, eles, em suma, falam em velocidade e adaptabilidade. Exatamente o que os japoneses falaram lá na Harvard Business Review. Então, o que as empresas mais preocupadas é com isso, a capacidade de se adaptar a um consumidor que é cada vez mais exigente e detalhista e consome muito, e fazer isso com rapidez, porque se fizer isso devagar, a concorrência toma frente. Né? Então, são as forças. Em termos de software, existem vários softwares. O mais focado em agilidade é o Gira, é da mesma empresa do Trello. Mas o que eu chamei aqui a atenção, para vocês não desmerecerem o que vocês já têm, que, olha, em segundo lugar, olha que curioso, né? O software mais usado para agilidade é o Excel. Quem não tem o Excel no seu computador? Né? Ou seja, não é motivo para não começar. O Gira é um software pago, ok, mas o Excel, praticamente todo computador tem o Excel. Né? Então, não é motivo para vocês não começarem. Eu mostrei que o burn down dá para fazer pelo Excel, história de usuário dá para fazer pelo Excel. E tem outros softwares gratuitos também que vocês conseguem fazer tudo isso que eu falei. Então, não é motivo para não começar logo, tá? Vamos lá. Pulse of Profession é um relatório emitido pelo PMI, que é essa instituição mundial global desde a década de 60, super tradicional, e eles falam de algumas habilidades, né? E eles falam muito da habilidade de você ser receptivo à mudança, né? Então, de um modo geral, as empresas estão buscando isso hoje, e algumas técnicas, alguns aspectos, habilidades dos profissionais têm a ver com técnicas, aspectos técnicos, têm a ver com liderança, tem a ver com entender do negócio e tem a ver com entender do mundo digital. Né? Então, pensem se vocês estão bons nessas 4 áreas, nesses 4 aspectos, porque é isso que o mercado está cobrando. E cada vez mais essa receptividade à mudança. É comum e até biológico isso, nenhum animal gosta da mudança, ele vai sempre ali tentando administrar o metabolismo basal, mas esse mundo está tão rápido que é impossível você não querer, não ser tranquilo com a mudança, porque é o que vai acontecer cada vez mais, né? E olha que interessante isso, olha que possibilidade de avanço, né? O PMI, nesse mesmo relatório, eles colocaram que, olha só, o Brasil, comparando com os outros países do mundo, o Brasil desperdiça, em média, 133 milhões para cada 1 bilhão investido em projetos e programas, pela baixa performance desses projetos, ou seja, são profissionais que estão executando e que estão executando mal, e isso está resultando em uma perda de 133 milhões para cada 1 bilhão investido. E se você pensar no mundo, o mundo perde 144 milhões para cada 1 bilhão. Então, o Brasil ainda perde e consegue perder mais. Por quê? Porque os nossos profissionais estão péssimos, assim, piores, estão preparados de uma maneira pior. Por isso que performam menos. E eles vão destacando em vermelho, eles fazem uma comparação Brasil e mundo, e vai destacando em vermelho no que o Brasil mais se destaca negativamente. E para cada um deles eu trouxe alguns só para a gente conversar um pouco sobre, né? Então, esse daí que eu destaquei, que o Brasil está com 53%, ele fala em treinamento do staff, né? O quanto as empresas treinam seus colaboradores. Olha, o Brasil está pior. No mundo, 61, o Brasil 53. Isso traz, e eu reforço muito isso no coaching, de novo, o protagonismo que cada um de nós devemos ter sobre a nossa carreira. Porque se as empresas não preparam, quem te prepara então? Você. Você é gestor da sua carreira. E não tem mimimi, não tem como fugir disso. Né? Você, de novo, as empresas brasileiras preparam mal os seus profissionais, preparam pouco. Então, se você está vendo isso, quem tem que tomar as rédeas da sua carreira é você, definitivamente. Né? Então, faça cursos, faça certificações, leia livros, assista palestras. Isso que vocês estão fazendo aqui é vocês tomando controle da carreira de vocês.
E eu dou meus parabéns a isso, porque tem muita gente que está vendo aí a banda passar. Olha só isso aqui interessante também. As organizações têm baixa maturidade em gestão de projetos, porque elas não praticam pouco. Então, significa que a organização como um todo tem baixa maturidade. Se ela tem baixa maturidade, profissionais que se destacam nessa área têm campo para crescer, né? Inclusive ajudando as empresas a desenvolverem essa maturidade. Essa aqui eu trouxe para mostrar que a gestão de projetos tem baixa prioridade em termos de filosofia nas empresas, né? Ela tem pouco valor. De novo, significa que tem campo para crescer. Se as empresas hoje dão pouco valor, profissionais que conseguem mostrar a importância da gestão, que você vai deixar de gastar 133 milhões em perda, em desperdício, é um profissional valiosíssimo, né? Então, isso também mostra um campo. E para concluir, e aí eu vou deixar aberto para vocês perguntarem, olha só que interessante, a maior causa de falhas em projetos, os fracassos dos projetos, tem a ver com não conseguir dar conta da mudança de prioridade das organizações. Então, as organizações mudam de prioridade, lembra que eu falei? Executando maravilhosamente bem o projeto errado? Então, as organizações mudam de prioridades e os projetos fracassam, porque no final das contas eles não respondem a essas prioridades. E nesse sentido, a gestão ágil é um modelo que mais cresce no mundo, porque é um modelo que mais dá condições de responder de forma rápida a essas adaptações que o mercado vem exigindo cada vez de maneira mais curta e mais imediata. Tá? Então, com isso eu fecho a minha fala. Tem mais um detalhezinho, falando de salário, que é sempre bom saber, né? Esqueci que tinha esse slide, que talvez seja o slide mais significativo da apresentação. Pesquisas no LinkedIn, o que você vai encontrar muito? Vagas para gerente de projetos, Scrum Master, Project Owner, Agile Coach, que é essa figura que eu faço de ajudar as organizações a implementarem agilidade. Talvez vocês nem tinham olho para essas funções e depois dessa palestra vocês vão passar a ter, né? Então, são cargos possíveis que vocês podem vir a ocupar. Profissional júnior em pleno ganhando aí entre 4 mil a 6 mil e um cargo sênior ganhando de 10 mil para cima, né? 10 mil seria a linha de baixo, mas 10 mil para cima. Tá aí empresas, Rede Globo, Localiza, enfim, empresas globais como a Google, Spotify. Tem inúmeras empresas hoje rodando com o modelo ágil. Então, é uma possibilidade para vocês. E vocês sendo da construção civil e da engenharia de modo geral, que é sempre uma lógica muito cartesiana, vocês com certeza se diferenciariam porque não é tão comum pessoas que têm a formação como a de vocês, que é bem ali cartesiana, bem matemática, bem, né, digamos assim, raciocínio lógico, ter esse olhar mais holístico de uma gestão mais diferenciada. Então, pensem nisso com carinho, vejam se vai de alguma maneira ajudar a impulsionar a carreira de vocês. E se precisar de qualquer coisa, pode me chamar, que eu estou aqui para ajudar. Tá bom? Eu vou deixar vocês perguntarem, tirarem dúvidas, se ainda tem alguma dúvida. E também vou fazer a perguntinha dos 40%, depois das dúvidas sanadas. Tá bom? Agora eu deixo com vocês enquanto eu bebo uma água aqui. Alguma dúvida, pessoal? Temos dúvida? Não ficou nenhuma duvidazinha? Até agora não, você tem explicado bem. Bom, se não é até agora, acabei, né? Porque eu não tenho mais palestra. Pessoal, dúvida? Consegui clarear tudo? Não ficou nada? Nenhumazinha para a gente resolver? Ô, gestora, Oi. você poderia passar uma base de como é o dia a dia de um gestor? É que eu não tive a possibilidade de conhecer nenhum gestor na minha vida, então não sei como é que é um dia a dia de um. De um gestor. Olha, um dia a dia de um gestor tem de tudo um pouco. Por exemplo, vou falar bem a minha realidade aqui no Porto. Um gestor de projetos, ele tem que ser capaz... Em projetos, a gente tem 10 áreas de conhecimento. Né? 10 áreas de conhecimento. Então, você tem que ser capaz de falar e fazer coisas do campo da aquisição, custo, qualidade, lidar com pessoas, né, que a gente chama de stakeholders, diferentes pessoas. Você tem que ser capaz de pensar e fazer e mexer com ferramentas ligadas a cronograma.
Então, tem uma série de questões. E, principalmente, e aí eu acho que é a habilidade mais difícil, é você conseguir lidar com as pessoas. É a parte mais difícil do dia a dia de um gestor. Por que eu digo isso? Cronograma, você faz um curso sobre MS Project, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito em termos de cronograma, e aprende a mexer com o MS Project. Quer fazer uma estrutura analítica do projeto? Vai e aprende WBS. Resolvido. Agora, lidar com as pessoas, lidar com os consultores, lidar com sua chefia superior, lidar com seus pares, isso é a habilidade mais difícil que a gente precisa desenvolver. Não é simples. Às vezes a gente tem que contar até 10, às vezes até 20. Né? Então, essa é a habilidade mais difícil e é a grande habilidade do mundo moderno. Né? Então, estudem ferramentas, sim, mas estudem também essa parte mais comportamental. Porque, eu não sei se vocês sabem, eu acredito que sim, depressão é a doença do século. Então, muitas vezes as pessoas estão trabalhando, estão no seu posto de trabalho e estão infelizes. E é com esse tipo de pessoas, de profissionais, que vocês vão ter que lidar. Então, estudem sim ferramenta, estudem sim conceito, mas estudem também sobre as pessoas. Porque isso é um grande desafio da vida de um gestor. Muitas vezes, as pessoas não querem ascender para cargos de chefia porque elas vão ter que cada vez mais lidar com esse aspecto, né, que é a gestão de pessoas. E é difícil, não é simples. Por isso que vocês precisam estar sempre estudando. Respondi, eu não vi quem fez a pergunta, não consegui ver o nomezinho. Oi, fui eu, Matheus. Respondeu, Matheus. sim. Respondi, Matheus? Respondeu, Então, obrigado. nada, Matheus. Eu coloquei no chat para vocês alguns links, tá? O primeiro ali é o link do PowerPoint, onde vocês vão ter acesso. Aí tem o link do meu site, o meu e-mail, se quiserem mandar dúvidas, Facebook, enfim, tem todos os links ali. Tá bom? Tem alguns artigos. Luciana. Luciana, Desculpa. diga, Luciana. Desculpa interromper. Nada, Luciana. Eu gostei muito do curso, tá? Achei muito bacana, que agregou bastante. Eu queria entender um pouquinho, como você mencionou, que existe um outro curso, né, que vai ser aplicado aí daqui a alguns dias. Ele seria uma extensão? Ele seria... O que seria o objetivo desse próximo curso? Até para que a gente possa entender o que vai ser abordado, que é esse que as pessoas já têm 20%, pode chegar a 40%, né? Isso. E aí eu queria só entender, assim, de uma forma mais superficial, o que vai abranger no próximo curso, né? Para que a gente possa ver as possibilidades. Legal, Luciana. Luciana, o próximo... Na verdade, não, meu nome é Daisy. Daisy. Ai, desculpa. Daisy. É que eu te chamei, desculpa. Ah, não, imagina. Daisy, o próximo curso, Daisy, ele vai ser muito interessante porque é um curso... Licença, Jamile. Oi. Jamile, ela tá achando que seu nome é Luciana, porque você tá pelo link da Luciana. Ah, tá, desculpa. Obrigada, Lili. Eu imaginei que isso fosse causar confusão. Eu imaginei, Jamile. Pequena confusão. Eu falei, gente, será que são duas Lucianas falando? Eu fiquei confusa mesmo. Ah, foi. A Lilian matou a charada. A professora Luciana comentou também que isso poderia acontecer, eu que não me atentei aqui. Ô, Daisy, eu tô no login da professora Luciana, por isso que gerou essa confusão. Não, sem problemas. Não, então vamos lá. Daisy, o próximo curso eu chamo de Masterclass GP Experience, que é você viver a experiência de ser gerente de projetos por um dia. Então, a gente vai fazer um curso de 9 às 18, é uma imersão mesmo, e vocês vão passar pela experiência de serem gerentes de projetos, então a gente vai discutir como é que se concebe um projeto, a partir de que ferramentas você concebe um projeto do nada, né? E depois como é que você tudo isso que eu expliquei, e ainda de maneira superficial pelo nosso tempo, a gente vai fazer na prática. Então, vocês vão dar pontos para histórias, vocês vão construir histórias, vocês vão fazer o produto, vocês vão movimentar o Kanban e vocês vão atualizar o Burndown. Então, você vai rodar o Scrum na prática. Essa é a ideia do curso. Porque quando vocês me ouvem, vocês ativam alguns campos do sistema neural de vocês. Mas quando vocês botam a mão na massa, aí vocês ativam outras conexões mais fortes, inclusive, e você vai rodar o Scrum do início ao final.
Então, isso é muito interessante. Você vai viver essa experiência de quem nunca praticou o Scrum, de quem nunca fez, vai fazer do início ao final, num caso prático. E depois a gente ainda vai ver ferramentas que são mais do mundo preditivo, como, por exemplo, o MS Project, que é esse software de gestão de projetos, de cronograma. A gente vai ver a WBS, que é um software de fazer escopo, jamais na pegada tradicional, porque vocês ainda da engenharia ainda tem muito forte a questão do preditivo, do tradicional. Então, para vocês é interessante que vocês vão poder flutuar nos dois mundos. Vocês vão praticar muito Scrum, e eu trago essa prática porque é o framework que mais cresce no mundo. Então, vocês vão do início ao final. Tudo isso que eu falei, vocês vão fazer. E aí que eu acredito muito no poder da prática, né, enquanto processo educativo e pedagógico. Então, vocês vão viver a experiência. Tudo vocês vão sentir e fazer. Então, essa é a proposta para o dia 24. É você ser gerente de projetos por um dia. Para quem nunca foi, como o Matheus comentou, você vai viver na pele essa sensação, Matheus. Não sei se você vai gostar, não, mas eu acredito que você vai. Lidar com liderança é um negócio complicado, mas a gente se resolve, sei lá. Isso aí, Matheus. Estudar. Entendi. Jamile? Só mais uma pergunta. Claro. E tem certificação desse curso? Tem. Certificado de conclusão, porque isso também é importante. Eu falo porque eu estou num processo agora de certificação, né? Eu já tirei alguns, como o Yellow Belt, o Green Belt, estou tentando tirar o Black agora. Então, essas certificações são muito bacanas. Isso compõe muito para o crescimento profissional da gente quando você vai aí em busca, né, de uma área de atuação. Por isso que eu questionei o que abrangeria o próximo curso, como seria, se teria certificação, porque eu já estou pensando lá na agregação do currículo profissional. Não, você está certo, você tem que pensar nisso mesmo. Sim, o curso é certificado, às 8 horas de curso, né, um dia inteiro, e você pode sim apresentar no seu trabalho, no seu LinkedIn, você pode apresentar. Inclusive, essa palestra, a gente pode também emitir certificado, né? Isso já está conversado com a professora Luciana. Vocês, na verdade, é para o mundo externo, né? Para vocês, enquanto alunos da Estácio, tem uma outra lógica, mas vocês também podem receber o certificado para divulgar no LinkedIn, no Instagram, enfim. Isso daí é tranquilo, também já está alinhado com a professora. Ótimo, obrigada. Nada, Deise. E sobre o dia 24, que é esse próximo curso, de viver a experiência de ser gerente de projetos, o que eu acho mais interessante é que algumas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, a gente estuda, mas não pratica. Eu não acredito muito nisso, eu gosto muito de praticar enquanto eu faço. Então, nesse curso, eu procurei trazer esse viés, Deise, de eu falo um conceito e você aplica, eu falo, você aplica. Porque eu acredito que assim você tem mais chance de internalizar e das dúvidas aparecerem, e eu estar lá para te ajudar a sanar dúvida. Então, esse curso vai ser bastante prático. Isso é bom, ajuda muito a gente conseguir abrir a mente, né, exercitando, porque acaba que, até para cursos mesmo, quando você executa e não tem a oportunidade de atuar, você acaba tendo uma perda ali, né, de fato, de colocar na prática. Então, é muito bacana cursos assim que você já consegue ir exercitando, usando algumas ferramentas de qualidade para ter noção em que momento que você usa em cada situação. Muito bacana. Tá, legal. E tem muita coisa que vem do próprio vocês fazendo, tem muita coisa que surge pela prática de vocês. E se é um curso que só eu falo, a gente perde essa chance, né, de surgirem dúvidas, de surgirem insights de vocês. Então, eu sempre procuro trazer muita prática. Para todo curso que eu faço, mesmo online, eu procuro trazer muita prática. Então, esse do dia 24, pensem nele com carinho, se vocês acharem que vale a pena. Depois me procurem também, se quiserem tirar mais dúvidas sobre ele. Eu posso, então, fazer a pergunta dos 40%, professora Luciana? Posso? Então, vamos lá. A Lilian Vieira de Paula está aí, ela é engenheira como vocês, ela já se formou, não sei como é que vocês estão aí no caminho, mas ela vai me ajudar a ver o chat e ver quem responde mais rápido, tá? Lilian, você está vendo direitinho o chat aí? Porque agora Lilian não está vendo o chat? Ai, meu Deus, então vai ter que ser eu mesmo. Então, vamos embora. Professora Luciana, você me ajuda, hein, professora? Lilian sinalizou que não está conseguindo ver o chat para mim. Então, todos vendo o chat, preparem aí os dedos, alonga, que eu vou mandar a pergunta. E professora, me ajuda a ver quem é o mais rápido no gatilho aí. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, momentos de tensão. Vamos lá, hein? Pessoal, quais são as 4 cerimônias que são utilizadas no Scrum? Valendo? Vamos lá, vamos ver quem responde mais rápido.
As 4 cerimônias, 4 reuniões que são utilizadas no Scrum. Eu não tenho acesso ao chat. Como é que eu faço? Ingrid. Perdeu. Perdeu, tadinha. Ingrid. Ingrid está prejudicada, Ingrid. Todo aluno tem, Ingrid. Não, o meu aqui não tá dando, não. O meu também não tá Eu passando também o não chat tô com Professora, acesso. o meu também tá Eu sem também acesso. conseguindo. Não aparece nenhum Vocês chat. estão todos Eu errados. também não consigo. É só pra ser membro da equipe. Vocês estão tudo erradinho, gente. Ih, Jamile, ó. Vamos ter que arrumar outra tática. Ih, Posso meu Deus. falar isso? Vocês nem veem o chat? Vocês não estão vendo? Não. Não. Aparece assim. Não, não dá nem pra ver, nem pra escrever apenas nada. para membros da equipe. Ai, gente, que coisa esquisita, porque na outra palestra todo mundo estava lá escrevendo no chat. Olha, cada hora é uma novidade, né? Cada mergulho é um flash nesse Teams. Ô, professor, então, vou fazer de um jeito mais prático aqui, para a gente conseguir andar. Pessoal, anotem meu número aí, meu WhatsApp, e até amanhã, às 18 horas, eu vou botar um limite que senão vocês esquecem. Até amanhã, às 18 horas, quem quiser participar da Masterclass, que vai ser no dia 24 de outubro, aí no Rio, um curso totalmente prático, me chama no WhatsApp e fala, Jamília, eu quero participar. Pronto, aí vai ganhar os 40% de desconto. O patrão ficou maluco, o patrão deu essa chance. Jamile, esses links que você colocou aqui, então eles não estão vendo. Faz o seguinte, você tem como colocar isso num... Eu vou colocar num documento do Word agora e vou compartilhar a tela. Aí para vocês, se eu conseguir copiar, né? Tá, eu vou colocar e vou digitar aí meu número para vocês irem anotando enquanto eu preparo aqui o hoje da professora. Anotem aí, pessoal, código 21, né, do Rio, 99857 9166. Pegaram? Vou recapitular. Código 21 99857 9166. Então, o combinado é assim, quem quiser participar do curso, com 40% de desconto, me manda uma mensagem até amanhã, às 18 horas, dizendo, Jamile, eu quero participar do curso, sou aluno da Estácio, estava com você ontem na palestra, e aí eu faço os 40% de desconto. Fechado? Combinado? Fechado. Fechado? Então tá bom. Já vou mandar aqui o Word para a professora com os links. Isso, aí eu coloco para... Eu mando por e-mail, mando para a base toda de alunos. Não sei se vocês estão vendo o Word aqui agora. Sim, dá pra Ó, ver. a Paula já me deu um alô aqui, ó. Se quiserem me dar um alô... Peraí, deixa eu já... só aumentar, porque aí vocês podem fotografar, né? Quem tiver aí com o celular na mão. Bom, aí tem aqui o acesso às apresentações no site, o site oficial, o e-mail, o Facebook, o LinkedIn da Carol, da Gabriela. Quem são, Jamile? Trabalham com você? Elas trabalham comigo, exato. Elas trabalham comigo. O artigo, ó, artigo do Projeto Agro, da Jamile, artigo de gestão de projetos, um artigo de frameworks, o canal do YouTube, o vídeo do Projeto Agro, os cursos disponíveis no Simpla, o Instagram, o Linktree, e os cursos lá na plataforma, o e-book, o SoundCloud, o Twitter. Só tá aparecendo a palestra do dia 14. Ah, tá, perdão, peraí. Deixa eu voltar de novo. Ai, gente. Esse Teams é uma graça. Vê se agora vocês estão vendo. Sim. Então, tira uma foto aqui. Se bem que tá tudo gravado, né? E vocês têm acesso à gravação depois. Mas você pode tirar uma foto dessa, que aí eu desço mais um pouquinho o Word, para vocês verem. Que aí vocês já podem adicionar ele hoje. Hoje mesmo. Não precisa nem ficar esperando. Vou descer mais um pouco, hein? Ó. Mas, professora, boa noite, tudo bem? A gente terá acesso depois do vídeo para a gente? O vídeo fica sempre disponível na coisa, mas eu mando o link, o Alessandro, amanhã. Tá bom. Igual a gente mandava das aulas.
quando a aula não estava gravando, eu mando. Ó, aqui mais o link dos artigos, do canal do YouTube, os cursos no Simpla, o Instagram, Jamile. Vou descer mais aqui. O que a gente tem mais? Tem o Linktree, os cursos, o e-book, o SoundCloud e o Twitter. Tudo de Jamile. Mas então, o que eu devo para vocês? Mas vocês não precisam me cobrar isso 10 horas da manhã, não, né? Deixa para mais tarde. Amanhã eu mando para vocês todos esses links e mando o link da gravação, né? Para a galera poder assistir novamente. Tá bom? Vai ter mais palestra? Oi, Alessandra? Vai ter mais palestra? Amanhã tem... Alessandra, você não leu os meus e-mails, Alessandra? Eu li, professora, só que é muita informação. Eu sei que amanhã também tem, eu tô falando hoje. Amanhã tem sim. Amanhã eu boto nas turmas lá. Amanhã tem outras duas. Tem uma específica para civil, que só fala de retrofit, e tem uma outra com Paranhos para a galera de produção. Tá? Mas aí amanhã vocês vão divulgar. Aí eu mando essas coisas todas para todo mundo amanhã. Certo? Deixa a Jamile se despedir aí. Jamile, só mais uma dúvida. Claro. Acho que a Bruna falando. O curso vai ser online, certo? Não, Deise, o curso 24 é presencial. A gente vai estar no Rio, na Avenida Rio Branco. Presencial. A gente vai estar com máscara, vai aferir temperatura, vamos usar álcool gel e vamos para a luta. Presencial. Entendi. Tá bom? Tá ok. Janaína quer perguntar também, Janaína? Não, já era sobre os links mesmo. Conseguiu? Qualquer ótimo. Qualquer dúvida a mais, vocês têm meu celular, podem me chamar no WhatsApp que eu mando os links para vocês de novo, tá bom? Vamos bater uma foto oficial, professora? O que você acha? Claro, minha filha, vai lá. Jamile, pede também para todo mundo que quer receber o certificado entrar em contato com você e mandar e-mail para você mandar um e-mail pelo WhatsApp para a gente conseguir enviar os certificados por e-mail. Isso, por favor, pessoal. Os alunos da Estácio também podem receber o certificado, né, professora? Não é isso? Claro, Jamile. Então tá, pessoal, por favor, meu WhatsApp de novo, não esquece do meu e-mail. Faz contato comigo que a gente manda o certificado para vocês amanhã. WhatsApp de novo. Código 21 9. Alessandra, fecha o microfone. Só rapidinho, só para eu começar a anotar aqui o WhatsApp. Então vamos lá, vou falar meu WhatsApp de novo, tá? Código é 21 e o número 99857-9166. Tá bom? Lilian lembrou bem. Preciso do e-mail de vocês para conseguir mandar o certificado. Então mandem por gentileza o e-mail, que amanhã mesmo a Carol o certificado. O telefone? Anotou? Pegou? Anotou, Alessandra? Não. Perdeu? Alessandra? Depois ela consegue com alguém, Jamile. Deixa ela. Tem um monte de aqui. Eu já estou recebendo alguns de vocês aqui no WhatsApp. A galera já está mandando. Legal, Você conseguiu anotar, Alessandra? Matheus já está aqui. Não consegui. Por isso que eu perguntei. Fala de novo para essa criança, Jamile. Vou falar de novo, ó. 99857-9166. Anotei, obrigada. Eu para mim ficou muda. Então tá, pessoal. Mandem, por favor, os e-mails para a gente poder certificar a participação de vocês. Amanhã mesmo vocês já estão recebendo o certificado e já podem postar à vontade. Vamos bater uma foto oficial antes da nossa despedida? Quem quiser. Pode abrir a câmera, gente. Quem não bota uma fotinho bonitinha, né? Pode abrir a câmera, só para bater uma foto. Pode estar descabelado também, não tem importância, não. Não tem problema. A gente não liga. Pronto, a Alessandra já foi, ó. A Alessandra animou. Janaína. Bruna, cadê a Bruna? Bruna Benema, que eu só tô vendo o bebê aqui. Cadê vocês? Podemos? Garantir nossa fotinho? Então vamos lá, e no 3 todo mundo dando aquele sorrisão. Alessandra, a gente só tá vendo só um pouquinho, sobe um pouquinho pra gente poder ver seu rosto todo. Afasta assim, pronto, agora foi.
Então vamos lá, hein? No 3, hein? 1, 2, 3 e já! Aê, pessoal! Foto oficial registrada. Bom, turma, para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. É sempre bom, vocês podem ter certeza que quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. Então, para mim, é sempre muito bom estar com vocês. Eu preciso sempre estar estudando mais e mais e mais. E é o fato de estar com vocês que me impulsiona nessa direção. Então, ser professor, dar aula, significa aprendizado, sempre. Então, eu gosto muito de estar com vocês. A professora Luciana é super querida, super simpática, é um bom humor danado. Acordar com a professora Luciana em reunião com a professora Luciana é certeza de bom humor. E foi ótimo, viu, professora? Mais uma vez, muito obrigada pela Estácio também de estar recebendo a palestra. Só tenho a agradecer a vocês, viu, professora? Muito obrigada. A gente que agradece sempre, né? Tantos semestres, né, Jamília? É verdade. E a gente está aqui junto há tanto tempo, né? Pula de campus para campus, mas estamos firme e forte. Estamos firmes. Isso aí. Gente, muito obrigada, meninas, muito obrigada. Amanhã vocês têm outras 2 palestras, né? Ou melhor, mais uma, né? Dependendo do seu curso, sempre às 19 horas. Qualquer coisa, dá uma olhada nos e-mails que eu já mandei, entendeu? Então, qualquer coisa, procura nos grupinhos de Zap, que vai estar tudo aí já espalhado. Jamile, muito, muito, muito obrigada. E vocês não deixem de mandar o WhatsApp para a Jamile com o e-mail de vocês, para vocês poderem receber o certificado dela, tá bom? Isso aí. Gente. Obrigada. Boa Luciana, noite. É você que é a coordenadora do curso de engenharia? Misericórdia. Quem está perguntando? É Deise? Tu é minha aluna, Isso. Deise? Você é do Tom Jobim? Não, eu sou do Tom Jobim. Vou até falar com você no privado, porque aluno que não sabe quem é coordenadora não merece nem confiança nesse momento. Eu tô precisando de uma ajuda. Deise. Vamos falar no chat tudo bem. privado. Me manda uma mensagem Obrigada. agora lá que a gente se fala, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Tchau, gente. Professora, obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.